Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Acesso ao Inconsciente. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano e analista corporal. Hoje nós vamos tratar de uma história que é comum à sociedade ocidental, que trata da história de Adão e Eva. Eu vou focar especificamente na questão da construção do Jardim do Éden e da questão da expulsão do paraíso. Por que falar sobre isso, falar sobre este mito? Porque nós podemos fazer diversos paralelos entre a história narrada na Bíblia e o processo de autoconhecimento. É bom a gente lembrar de cara que um mito ele tem essa função. Ele traz uma narrativa, um enredo, uma história, através do qual você consegue fazer um paralelo com o seu processo interno de desenvolvimento pessoal. Você vai ver então que determinadas situações, dilemas, questões que são apresentadas, elas podem ser transpostas para o nosso mundo interior e mostrar exatamente a mesma coisa ocorrendo dentro da gente. No caso específico do mito da maçã, né, de Adão e Eva, a gente vai focar principalmente na questão da construção do jardim e da serpente fazendo a mordida da maçã. Acho que todos já sabem da história, mas vamos fazer um resuminho básico aqui. Deus criou o mundo e dentro deste mundo criou um jardim onde haviam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, e por fim colocou o homem e a mulher lá dentro para existirem. E neste momento, o homem e a mulher existiam em estado natural. Não tinham conhecimento de si, não tinham conhecimento do mundo. Então a gente já pode começar, a partir disso daí, a fazer algumas inferências. Existe então um momento em que a serpente consegue convencer Eva a provar da fruta da árvore do conhecimento, ela dá para o Adão, os dois se descobrem, então enquanto seres humanos, descobrem que estão nus, e Deus verifica que isso aconteceu e fica muito pé da vida e tira eles do jardim do Éden. Vamos começar lá de trás. Nesse estado de pureza que a gente identifica Adão e Eva, a gente já pode fazer uma relação com um momento em que nós vivemos na nossa ignorância inicial, nosso desconhecimento da vida e dos problemas que passamos. Nós estamos vivendo uma programação que existe, que nos foi colocada desde o momento que nascemos, a partir das expectativas criadas tanto pelos nossos pais, pela família, pela escola, pela sociedade. E vamos construindo então uma identidade para corresponder a isso. No mito, existe um momento em que Eva se aproxima da árvore do conhecimento e é convencida a provar desta fruta. De novo, fazendo um paralelo, a gente pode fazer uma referência àquele momento em que estamos trilhando o nosso caminho e começamos a nos questionar sobre determinados momentos e atitudes, determinadas situações que estamos vivendo. Ainda dentro dessa abordagem de tentar buscar um viés mais analítico e terapêutico, o momento em que Eva se aproxima da árvore do conhecimento e prova do fruto, vai nos permitir fazer um paralelo com aquele momento em que na vida nós estamos passando por dilemas existenciais e estamos pensando formas de sair dessa situação. Eu gosto muito de pensar na analogia de que o momento em que estamos no paraíso corresponde ao nosso momento de ignorância profunda, principalmente antes de iniciarmos o processo de análise sério. Eu sempre falo sério, porque ir a uma terapia, ir a um consultório, não quer dizer que você está fazendo terapia, que você está em análise. Você estar em análise envolve você trocar com o seu terapeuta, tirar elementos daquilo ali que vão te retroalimentar, que vão provocar uma mudança em você para sair de uma situação que você está te causando sofrimento. Então, quando você está num processo sério de análise, existe um momento que você tem que se questionar sobre determinadas situações. Enquanto você está na ignorância, passando por aquele processo de desconhecimento,
a vida parece bela, a vida parece uma coisa tranquila e os seus problemas por vezes são ignorados. Porém, existe um momento em que você é tocado por um conhecimento maior e que te permite expandir a sua visão. E ao expandir essa visão, você tem que adotar forçosamente uma nova atitude, porque não dá mais para você voltar à situação que você estava. Não dá para você voltar para aquele momento em que estava ignorante de tudo e que vivia uma vida sofrida, com dores, com traumas, mas que tinha a ilusão de ser uma vida feliz. A partir desse momento, você é obrigado a adotar uma nova atitude mental. E aí, especificamente nesse exemplo, eu queria fazer um paralelo entre o que Eva simboliza e o que a ânima representa no homem. Eu vou falar especificamente da ânima aqui, porque se trata da abordagem sob a ótica do masculino. Entretanto, se nós invertêssemos os papéis, a situação seria idêntica. Então eu vou falar sobre ânima, sobre a perspectiva de ânima, mas depois nós podemos fazer um paralelo de uma mulher com ânimos. Então o que acontece nesse momento? Quando Eva ouve a serpente e resolve levar do fruto do conhecimento para Adão, dá para fazer um paralelo muito perfeito com a questão da ânima, que serve de ponte, de mediadora entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. Então, ela utiliza de um meio, de uma forma, de uma situação para promover este encontro. E quando você atinge um momento de revelação, um toque com o seu inconsciente que te permite amplificar, ou seja, que te permite ampliar uma situação e passar a observá-la sob outra perspectiva, então você tem um novo momento, um novo estado, uma nova atitude mental que vai te forçar a mudar o seu comportamento. Ou então se resignar e tentar ficar na ilusão de voltar para o mundo do Jardim do Éden. Eva, nesse sentido, enquanto elemento feminino, ela é a chave que tira o homem do estado de ignorância dele, daquele estado onde ele vivia preso nos seus dogmas, nos seus valores, que estão engessados, que foram colocados desde sempre como se fossem os corretos, e permite uma ampliação disso de forma a permitir uma nova abordagem, uma nova atitude. E com isso, o homem, Adão, se vê nu. Por quê? Porque de verdade ele estava nu. Sempre esteve nu. Só que ao se ver nu, ele se vê literalmente como uma pessoa com falhas, que é uma coisa que acontece com todos nós. Um dos grandes trunfos que existe no processo terapêutico é permitir enxergar a nossa humanidade e a capacidade que nós temos de cometer erros e nos perdoarmos disso. Então, Eva, enquanto elemento feminino, é fundamental. O elemento feminino no homem, ele é fundamental para trazer esta harmonia e esse balanço na vida. Enquanto a gente tentar fazer uma cisão na nossa mente e na nossa vida e afastar ou diminuir o feminino, nós vamos estar sempre lutando com o feminino interno que existe dentro de nós. Então, quando a gente vê as atitudes na nossa sociedade em que o feminino é diminuído, e o feminino é relevado ou colocado em um plano inferior ao masculino, isso daí só mostra a confusão que nós vivemos e o estado de doença em que nossa sociedade se encontra, porque ela não vê um equilíbrio. Ela acha que o masculino tem que ser acima do feminino. E nós transportamos isso daí para a realidade onde nós vemos papéis de homens e mulheres. Lembrando, mais uma vez, que no mundo interno nosso não existe isso de homem e mulher. Existem energias e nós temos as duas. Nós temos o princípio masculino e o feminino. E o feminino no homem ele é fundamental para promover essa integração. É a ponte, é aquilo que nós chamamos de um psicopompo. É um guia entre dois ou mais elementos importantes e que nos permite, a partir desta atitude, adotar uma nova perspectiva de vida. Então, na nossa analogia do Jardim do Éden, provar do fruto do conhecimento não é um erro, muito pelo contrário, é uma capacidade de expandir a nossa consciência. E aí reconhecemos a nossa humanidade, reconhecemos as nossas limitações enquanto seres humanos. Por quê? Porque, como já falei em outros vídeos, a nossa maior busca é em promover um casamento psíquico, ou seja,
eu entrar em harmonia e equilíbrio com o meu feminino interno. Enquanto eu estiver lutando contra isso, eu vou projetar esta realidade no elemento feminino externo, nas mulheres, e vou dar cabeçada, porque eu vou me relacionar com as pessoas, as mulheres no caso que eu estou falando, em busca de uma imagem fugidia daquilo que eu tenho dentro de mim. Da mesma forma, as mulheres, quando não estabelecem uma relação saudável com seu ânimos, elas passam a projetar isso no meio externo e buscar elementos masculinos que vão ser mera sombra, mero reflexo torto daquilo que elas têm de melhor dentro delas. Então, essa busca pelo casamento psíquico, nessa alegoria de Adão e Eva e da fuga do paraíso, é exatamente esse momento. Ao provar do fruto do conhecimento, você amplia sua mente e permite uma nova abordagem. E com isso, a vida se torna maior, mais ampla e mais bonita. E Deus, nesse sentido, não é o Deus aqui que a gente está acostumado a pensar, mas sim uma representação do nosso self. E quem garante que não foi o self, falando no processo de individuação, que fez Eva pegar aquela fruta do conhecimento e levar para Adão. Ou seja, quem sabe não foi o nosso self, a nossa totalidade psíquica, que imbuída dessa vontade de integrar todas as partes, promoveu essa oportunidade de ânima fazer esta ponte entre o consciente e o inconsciente e promover uma integração maior entre as partes. Enquanto nós lutarmos contra o feminino que existe dentro de nós homens, e as mulheres lutarem contra o masculino que existe dentro delas, nós vamos ter essa cisão. E nós vamos ter uma sociedade doente em que nós precisamos polarizar, banalizar, discriminar, porque não conseguimos fazer uma integração. Então, o mito de Adão e Eva tem que ser colocado na perspectiva de uma oportunidade de se adotar uma nova atitude e, com isso, sair sim do jardim do Éden, sair do estado de ignorância que nós temos, sair daquela prisão psíquica que nós criamos e que nos faz viver em sofrimento e ignorância, e partir para uma atitude mais consciente, mais plena e mais individualizada, sem ser individual. Ou seja, preocupada com o coletivo, mas ciente da sua singularidade, da sua capacidade de ser único e pleno diante de um coletivo. Bom, se você gostou desse conteúdo, dê seu joinha, dê seu like, curta, avisa os seus amigos. Isso é muito importante para o canal, porque a gente fica sabendo aquilo que vocês estão mais interessados em saber ou não. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.